tempo todo, qualquer quantia de dinheiro que sai de seu bolso. Para fazer isso, você pode utilizar um aplicativo no celular, mas a maneira mais fácil é andar o dia todo com papel e caneta e anotar eu vou repetir, qualquer centavos que saia do seu bolso. Até mesmo aqueles R$2 que você gastou para comprar água na rua. Não importa a quantia e nem na hora. Ele precisa ser registrado nesse papel ao longo do dia. À noite, você passa por um caderno de livro caixa ou planilha no computador. A escolha é sua. Mas bem, você quer que eu seja mesquinho, fazendo conta de cada centavo que sai do meu bolso? Mesquinho não. O que realmente desejo é que você passe a ter controle total de cada centavo que sai do seu bolso. Quero que uma coisa fique bem clara. R$10 a mais por dia que você gasta sem ter e sem controle pode representar R$300 por mês. Em um ano, essa quantia chegará ao valor de R$3.600. Se você utilizou o limite de cheque especial, essa quantia com juros cobrados de mais de 300% ao ano pode chegar a R$10.000 de dívida. Você continua achando que R$10 por dia não fazem diferença no seu orçamento? As pessoas que têm controle um dia irão construir a sua liberdade financeira, enquanto os gastadores viverão a vida toda como escravos do dinheiro. Baixa agora uma planilha financeira que minha equipe desenvolveu no meu site benzoel.com.br e começa a preencher e começar a ter controle na sua vida financeira. Depois de juntar os gastos diários e semanais, você terá a noção exata de seu custo de vida. Então, vamos colocar a mão na massa. Eu quero que você pare agora o áudio, abaixe a planilha e senta como seu cônjuge, caso você tenha, e escreva todas, repetindo todas as despesas mensais, sejam elas fixas, ocasionais, dívidas, despesas de seu negócio, enfim, tudo. Escreve tudo sem auto-engano. Não omita coisas como essas coisas terminam mês que vem, não vão se repetir, entre outras. Mesmo que você não consiga fazer agora o processo completo, já que para saber os gastos mensais exatos, são necessários 30 dias anotando todas as despesas como mencionei antes. Será possível ter uma boa noção de como está a sua situação financeira. Tenho certeza que você está ansioso para ouvir sobre como sair das dívidas e como construir liberdade financeira. Mas eu quero que você pare e me escuta. Não estou aqui apenas para ensinar, estou aqui para ajudar você a mudar a sua vida. Então faça isso. Comece a anotar o seu custo de vida. Sem essas informações, não podemos progredir. Vocês acreditam que há pessoas que passam a vida toda sem fazer esse registro sequer uma vez? Como você quer receber orientações sobre qual o caminho a percorrer para chegar à terra prometida se não tem noção de onde se encontra nesse momento? Então pega papel e caneta e escreve. Para ajudar, aqui estão alguns dos gastos e ganhos comuns no orçamento familiar. Os gastos, você vai ver eles na planilha, mas são aluguéis, condomínio, financiamento da casa, prestação do carro, supermercado, feira, escola, gasolina, transporte, plano de saúde, roupas, telefone, TV a cabo, luz, gás, água, IPVA, IPTU, produtos, treinamento, sistema. Na coluna dos ganhos, entre salário, prolabore, pensão, direitos autorais, royalties, ganhos de ativos, lucros das vendas, e etc, e etc. Chegou o momento da verdade. Com todos os dados na mão, podemos tirar conclusões e escolher o caminho correto. Primeira opção. Seus ganhos são maiores que seus gastos. Momento de comemoração. O que você acha que precisamos fazer nessa situação? Todo mundo normalmente responde que precisamos poupar. E realmente faz parte da resposta correta. Mas antes, precisamos fazer outra coisa. A primeira coisa é cortar gastos. Como assim cortar gastos? Você não acabou de falar que ganhamos mais do que gastamos? De fato. Porém, gastos são iguais às gordurinhas no nosso corpo. Sempre tem de onde tirar. E se não prestamos atenção,
eles aumentam. Vou contar para vocês uma história interessante, que não está diretamente ligada ao dinheiro, mas vai ilustrar meu argumento. Durante muito tempo, tive um plano de dados de 1 GB no meu celular. Sempre achava que não era suficiente, mas conseguia administrá-lo até o final do mês. Um dia, surgiu uma promoção na minha operadora. Pelo mesmo preço, eu poderia ter 6 GB de dados. Obviamente mudei e fiquei contente, porque agora não ia ficar mais apertado e iria sobrar todos os meses. Por incrível que pareça, no primeiro mês do plano, eu já tinha utilizado 2.2 GB. No segundo mês, 3.8. No terceiro mês, já consegui ultrapassar os 6 GB. Como isso aconteceu? Se durante muito tempo conseguia sobreviver com apenas 1 GB e agora nem 6 GB são o suficiente. Simples. Agora que eu tinha muito mais recursos à minha disposição, eu me permiti gastar muito mais que antes. Comecei a fazer download de vídeos na rua, acessando o site o tempo todo, sem estar com Wi-Fi, ou seja, gastos que não me permitia antes. Como o nosso dinheiro acontece a mesma coisa. Caso sobre algum dinheiro no final do mês, temos a tendência de aumentar os gastos sem nem perceber. Lembram a mentalidade de classe média. Sem eles perceber, quando aumentam os ganhos, automaticamente aumentam os gastos, por isso nunca sobra nada. Agora você não vai mais cair nessa armadilha, porque agora você tem outra mentalidade, a dos ricos, correto? Por isso é sempre importante controlar e cortar os gastos. A segunda coisa que faremos é investir o dinheiro. Quando e onde investir, vamos falar mais para frente. Por hora, quero parabenizá-lo por 2 motivos. O primeiro é que você faz parte da pequena parcela da população que gasta menos que ganha. E o segundo motivo é que o passo mais importante para ter liberdade financeira você já deu. Então, nesse momento, concentre-se em cortar gastos e aumentar investimentos. Mas a vida não é tão simples assim. E muitas pessoas, quando vai fazer a comparação entre o que ganham e o que gastam, descobrirão, caso não saibam, que gastam muito mais do que ganham. E o que fazer agora? Suponhamos que você ganha 3.000 e descobriu que gasta 4.000. Essa situação pode acontecer por vários motivos. Alguns exemplos. A pessoa não tem a mesma carteira de clientes que tinha antes. Talvez alguns do casal tenham perdido o emprego, decisões de adquirir passivos sem pensar e muitos outros motivos que possam levar a pessoa a essa situação. Eu sempre faço essas perguntas nas minhas palestras. E agora, o que fazer? A primeira resposta que recebo a essa pergunta costuma ser aumentar os ganhos, trabalhar mais duro e aumentar as receitas. Vocês acham que isso é uma boa solução? Nesse caso, não vai precisar cortar gastos ou abrir mão de nada no orçamento. Para a tristeza de muitos, essa não é a solução do problema, por 2 motivos. Como costuma ser a qualidade de vida de alguém que não consegue pagar as contas da casa, que tem dívidas? Qual a sensação de dormir à noite com a cabeça pensando o tempo todo em dívidas, sabendo que não tem dinheiro suficiente para cumprir com todos os compromissos? Saber que dia após dia o buraco na sua conta bancária está mais fundo. Se alguém já passou por isso, sabe exatamente essa sensação e ela não é boa. Como nos acordamos no dia seguinte? Cheios de energia para novo dia? A resposta é bem óbvia. Não. Você acha que uma pessoa preocupada com as contas da casa, sem dormir direito, tem energia suficiente para enfrentar um novo dia, produzir e ganhar mais? Vamos um pouco além disso. E vamos ser sinceros, quem gosta de comprar algo de pessoas desesperadas, que tentam empurrar produtos deles de qualquer jeito? Obviamente ninguém. Qual a chance de um empregado conseguir aumento instantâneo no salário só porque alegou para o patrão que está precisando? Então a resposta de trabalhar mais para ganhar mais não é a resposta correta. A segunda resposta que todo mundo dá é cortar gastos. Quais gastos? Todo mundo responde, os supérfluos.
Tudo bem, mas se você cortar tudo que é supérfluo e só ficar com as despesas básicas e mesmo assim continuar gastando mais do que entra, o que podemos cortar agora? Nesse momento, reina o silêncio. Esse talvez seja um dos momentos mais críticos que você vai ouvir nesse áudio. Aqui está toda a minha filosofia a respeito de como construir a sua liberdade financeira. A resposta para essa pergunta não pode ser baseada apenas em cortar algumas despesas. Ela é muito mais profunda que isso. Essa resposta pode fazer toda a diferença na sua vida, porque nela está o seu futuro. Se escolher corretamente, terá um futuro promissor, ou continuará no mesmo caminho. Só existe uma solução, que chama mudança de padrão de vida. Se você gasta mês após mês mais do que você ganha, então você está vivendo em um padrão de vida que não é seu. Talvez no passado você teve direito de viver nesse padrão, mas hoje em dia não mais. Acontece que a última coisa que um ser humano está disposto a admitir é que todas as decisões que tomou a respeito do dinheiro nos últimos anos foram equivocadas. Por isso, muitas vezes percebemos pessoas que continuam mantendo o padrão de vida que não podem ter, sem nenhuma condições de se manter vivendo de aparência, só para não precisar admitir para a sociedade e para elas mesmas que estavam erradas. Você ficaria surpreendido com a quantidade de pessoas que vivem em condomínios fechados ou em prédios de luxo, mas que não têm condições nenhuma de manter o padrão de vida em que vivem. É só aparência. Ao longo dos anos, fiz inúmeras consultorias financeiras com pessoas de diferentes níveis econômicos. Muitos estavam vivendo fora do padrão de vida adequado à sua realidade. Percebi que essas pessoas, por falta de controle, não perceberam a situação e utilizavam crédito para manter o padrão. Somente depois de anotar realmente tudo que gastavam durante o mês, perceberam o quanto a situação estava grave. Nós temos duas opções. A primeira é fazer as mudanças necessárias e doloridas. Quando eu falo em mudança de padrão de vida, isso quer dizer às vezes precisar mudar tudo. Talvez é mudar de aluguel caro para um aluguel mais barato. Se você já paga um aluguel barato, talvez a solução seja voltar para a casa dos pais por um tempo, trocar as escolas das crianças para escolas com mensalidades menores. E se isso não é o suficiente, talvez a solução é colocar em uma escola pública. Se tem um carro, talvez é hora de vender e andar de ônibus. E outras mudanças que precisam ser feitas. Custa o que custar. Elas precisam ser feitas. A redução do padrão de vida acontecerá até o momento em que os seus gastos básicos se tornam menores que seus ganhos. Eu sei como isso é dolorido. Eu já acompanhei inúmeras pessoas fazendo essas mudanças. E eu sei como é difícil cada uma dessas escolhas. Mas eu posso garantir uma coisa. Essas atitudes serão a coisa mais importante na sua vida nesses momentos. Elas irão te permitir entrar em equilíbrio. E pela primeira vez, depois de fazer a mudança de padrão, você vai gastar menos do que ganha. E pela primeira vez em muito tempo, você vai dormir bem à noite sabendo que a casa está em ordem. Mesmo que neste momento esteja dormindo em uma casa menor. Aí sim, você acordará com uma energia total para um novo dia, para conquistar a sua liberdade financeira. O mais interessante é que as pessoas que acompanhei nesses anos e que fizeram as mudanças necessárias em questão de pouco tempo, por volta de um ano, já puderam voltar para o padrão de vida anterior. Porém, com todo o direito de viver nele, porque estavam ganhando muito mais. A segunda opção é fingir que não é nenhum problema grave e que amanhã tudo pode mudar, que é só economizar um pouco e trabalhar um pouco mais e tudo será resolvido. Mas sabemos que não é verdade, afinal, por quanto tempo essas pessoas se auto-enganam e nada mudou? A vida tem uma regra que diz assim:
Ou você toma atitude e muda, ou a vida vai mudar por você. Nada fica em vão. Por exemplo, se você possui um carro financiado, mas não tem mais condições de mantê-lo e deixar de pagar as parcelas, o que acontece? Ou você toma atitude e vende o carro, ou o banco irá tomá-lo de você. Isso serve para todas as coisas na vida. Ou você toma atitude e corrige as coisas sozinho, ou a vida vai mudar por você. Nada fica em vão. Então, meu amigo, corrige o que precisa ser corrigido agora. É só uma questão de tempo até que você vai começar a ver os frutos das suas decisões. Se entendeu até agora tudo que eu ensinei e planeja fazer as mudanças necessárias, vou poder dormir em paz, porque a parte principal da minha missão com este trabalho foi completada com êxito. Esse passo é extremamente importante. Sem ele, você não terá chance de conseguir a tão sonhada liberdade financeira. Tudo que eu vou ensinar a partir de agora está baseado na minha confiança de que você pagará o preço e mudará tudo que for preciso e viverá em um padrão de vida menor do que os seus ganhos. Estamos de acordo? Mas um ponto de extrema importância para o seu êxito é saber separar a vida pessoal da vida empresarial. Dados do Sebrae mostram que esse é um dos principais motivos que leva o microempreendedor a fechar as portas em menos de 5 anos de empresa. Voltamos para a nossa tabela de comparação entre gastos e ganhos. Na coluna dos gastos, há várias despesas que estão relacionadas ao seu negócio. Infelizmente, muitas pessoas inexperientes no mundo empresarial cometem o seguinte erro. Quando passam dificuldades financeiras, a primeira coisa que cortam são os investimentos dos seus negócios e assim, sem perceber, essas atitudes o levam à falência. Vamos imaginar um empreendedor que tem um salão de eventos que costuma render em torno de R$5.000 líquidos por mês. Uma quantia suficiente para cobrir o padrão de vida da sua família. No entanto, o mês anterior foi fraco e o salão rendeu apenas R$2.000. E para piorar, no mesmo mês o ar-condicionado quebrou e o conserto será de R$1.800. O que esse empreendedor deveria fazer? Utilizar os R$2.000 para pagar as contas da casa ou consertar o ar-condicionado? Acredito que as respostas ficarão divididas. Alguns vão dizer pagar as contas e alguns vão dizer consertar o ar-condicionado. Então, vou complicar um pouquinho mais. As duas filhas pequenas do empreendedor estão com fome e a geladeira da casa está vazia. Ele compra comida para as filhas ou paga o conserto do ar-condicionado. Muitos agora entregariam os pontos, não é verdade? Utilizariam o dinheiro para comprar comida, afinal, são nossos tesouros. Mas essa escolha é extremamente errada, porque o ar-condicionado não foi consertado e a consequência é que amanhã os ganhos do salão cairão mais, porque muitas empresas poderão cancelar o contrato quando vão descobrir que o ar-condicionado nesta sala não funciona. Ou seja, no mês seguinte ele provavelmente nem vai ganhar os R$2.000. Aí vem minha pergunta, que não quer calar. E no mês que vem, que ele não vai ganhar nada, ele vai comprar comida para as filhas como? Ele deveria consertar o ar-condicionado sem nem hesitar. E a comida das crianças? Leva as meninas para comer na casa da mãe ou até da sogra, mas o negócio tem que se manter impecável. Afinal, se seu negócio não estiver bem, a sua família também não estará. Esse exemplo serve para todos os consultores e empreendedores. Sim, você deve cortar, caso necessário, os gastos pessoais e mudar seu padrão de vida. Mas o seu negócio precisa estar impecável sempre. Nunca corte investimentos em treinamentos, cursos e desenvolvimento pessoal. Quando as pessoas estão com problemas financeiros, percebe que essa situação é muito comum. Sinto dizer que se você fizer isso, estará confirmando a sua falência, porque faltará treinamento e inspiração para trabalhar com mais força. Faça qualquer sacrifício que for preciso, mas nunca deixe de investir em você
no seu desenvolvimento pessoal, na sua formação profissional, pois isso o ajudará a conquistar a sua liberdade financeira como seu negócio. Quero compartilhar com vocês a história de Aldir. É um breve relato no qual descrevo como vivia seus hábitos e as mudanças que aplicou na sua vida em busca da sua liberdade financeira. Meu nome é Aldir Moraes, tenho 28 anos e sou formada em letras em inglês. Quando eu tinha 20 anos, decidi abrir uma loja de roupas com meu noivo, hoje meu marido. Ele era tatuador e deixou a profissão para desenvolver o negócio comigo, afinal, era o meu primeiro trabalho. Eu controlava detalhadamente o estoque, o caixa da loja e os gastos pessoais, mas percebi que algo estava errado, pois nunca conseguíamos guardar dinheiro, mesmo nos planejando. Depois de 6 anos, ainda usávamos o cheque especial e nesse tempo fizemos 3 empréstimos para capital de giro. Na época, minha visão de sucesso financeiro era ganhar mais para gastar mais e não ter dívidas. Nos últimos anos, as vendas vinham caindo e muito. Então, comecei a usar dinheiro de outro negócio que a gente desenvolvia em paralelo de marketing multinível, MMN. 2 anos atrás, aceitei o convite para participar de uma palestra sobre administração financeira com o Ben Zurel. Entendi como é construída a liberdade financeira, a diferença positiva do quanto você ganha para o que gasta investido em negócios que rendam mais dinheiro. Mas para atingir a minha liberdade, eu precisava desenvolver minha mente. Comecei a ler, estudar, participei de cursos, foquei no que eu queria, tracei um plano e com um objetivo claro, parei de perder tempo com TV e programas que não agregavam, só roubavam meu tempo. Diminuí meu padrão de vida por um tempo, assim não fiz mais dívidas e cortei vários gastos desnecessários, mas sem nunca prejudicar meus 2 negócios, pois eram minha galinha dos ovos de ouro. Quando você faz isso com um propósito, é possível fazer sem sofrer. Decidi que iria juntar dinheiro para usar com o que realmente importava. Enxerguei que iria valer a pena. Coloquei em prática tudo o que aprendi na palestra e, como bem disse, é só por um tempo. E foi mesmo. No final de 2015, consegui vender a loja e me dedicar somente ao meu negócio de MMN, e meu esposo voltou para a sua profissão. O dinheiro começou a entrar mais do que sair, e como não tinha dívidas, consegui aumentar meu padrão de vida e mesmo assim separar todo mês de 20% a 60% da entrada financeira. Economizei para comprar meu carro dos sonhos. Com tudo que vivi, criei o hábito de economizar, que hoje considero uma arte, e pago tudo à vista. Com certeza, ter assistido a palestra de administração financeira e colocado tudo em prática mudou a direção da minha vida financeira. Gratidão, Ben. Capítulo 5. As regras que ninguém te contou sobre dinheiro. No capítulo anterior, aprendemos as regras do jogo. Descobrimos a filosofia correta sobre o dinheiro e como administrá-lo e viver de acordo com o padrão de vida adequado aos seus ganhos atuais. Antes de seguirmos adiante, preciso confiar em você e acreditar que deu início às mudanças extremamente importantes que propus e já está fazendo os ajustes necessários e corretos no seu padrão e estilo de vida. Sem esses ajustes, e eu sei que pode ser doloridos, tudo que vou ensinar neste capítulo será em vão. Agora você saberá como empatar esse jogo de dinheiro. Imagina que estamos em uma partida de futebol. Você entrou em campo como seu time, tudo animado e confiante com uma vitória gloriosa. No entanto, há um pequeno detalhe. Você nunca jogou futebol na vida e tampouco sabe as regras do esporte. Mas como você tem um time muito comprometido, animado e confiante, acredita fielmente que dará tudo certo. Começa o jogo. Você conhece as regras do basquete e julga serem parecidos. Então, agarra a bola pelas mãos e sai correndo em direção ao gol do adversário. Pois é, você deve estar rindo e imaginando o que acontece nessa partida. O árbitro paralisa o jogo, mostra para você cartão amarelo e você é obrigado a passar a bola para o adversário. Frustrado sem entender absolutamente nada. Por incrível que pareça, a maior parte das pessoas joga o jogo do dinheiro sem saber as regras corretas e acredita que tudo dará certo no final. E para piorar, a partida continua.
Como você nem sabia que existe a função de goleiro, o seu gol fica totalmente desprotegido e outro time adversário começa a fazer um gol atrás do outro. Imaginar uma partida de futebol assim pode ser hilário. Mas quando se trata do jogo do dinheiro, infelizmente muitas pessoas agem da mesma forma e perdem de goleado. No primeiro parte do método, você aprendeu as regras do jogo, entendeu como lidar com o dinheiro, viver com padrão de vida correspondentes aos seus ganhos e tomou algumas decisões críticas a respeito desse padrão. Agora você pode jogar esse jogo do dinheiro da maneira correta. No entanto, é comum nos depararmos com o seguinte pensamento: bem, eu aprendi as regras do jogo que você ensinou e estou muito confiante em aplicá-las e começar a viver da maneira correta, mas carrego comigo as feridas das decisões erradas que tomei no passado. Tenho muitas dívidas. O que devo fazer? As regras que vou ensinar não estão em nenhum livro sobre finanças e não são conservadoras. Mas pela minha experiência de anos ajudando centenas de pessoas a se livrar das dívidas, afirmo que entender essas regras talvez seja a única maneira de resolver esse problema e sair desse jogo vencedor. Voltando para nossa hilária partida de futebol. 45 minutos de partida já se passaram e seu time está perdendo 13-0. E você está revoltado. Já avisou o árbitro que o jogo não está justo, pois não sabe as regras do jogo e como capitão do time, pede paralisação da partida para poder se familiarizar com as regras. Contudo, o juiz não mostra nenhum sinal de compaixão e interesse em entender seu pedido e, para piorar, você percebe que o jogo está sendo corrompido, porque todas as decisões que o juiz toma favorecem outro time, que está debochando de toda a situação, tirando sarro de você a cada gol feito. Muitas vezes temos essa sensação de impotência perante bancos e instituições financeiras. Parece que estão debochando da nossa ignorância. Com frequência recebemos orientações e recomendações que não vão nos ajudar a melhorar nossa situação e, em alguns casos, ocorre justamente o contrário. Estamos no intervalo do jogo. Inconformado com a situação, você se pergunta: o que pode fazer para virar a partida? O que daria para fazer agora, a essa altura do campeonato? Motivar o time, trocar um jogador ou outro? Quem sabe colocar mais atacantes? Será que com essas mudanças teremos alguma chance? Com certeza você já sabe que não. O que nos resta fazer? Esse time só tem uma saída: quebrar todas as regras do jogo e simplesmente não subir mais no gramado, avisando que não pretende terminar essa partida até que as condições de ganhar o jogo sejam justas e iguais para os dois lados. E até logo e obrigado. Essa atitude deve ser surpreendido e até mesmo chocado você. Mas aí eu pergunto: que outra opção temos? A outra alternativa? Jogar com mais garra, reclamar do juiz, marcar mais, mas eu afirmo que qualquer uma dessas atitudes nos levaria ao mesmo resultados: perda do jogo sem poder recorrer depois. Continuar jogando significa aceitaremos as regras do jogo impostas por eles. Significa aceitamos saber antecipadamente que a derrota é certa. Aceitaremos que seremos perdedores. A atitude de não entrar mais em campo até que as regras sejam revistas pode parecer radical, mas tem um significado muito profundo. Que quer dizer, não estamos aceitando esse jogo e nem os resultados dele. Agora vamos parar um pouco de falar de futebol e vamos discutir a vida real. Quando nos encontraremos em uma situação no qual, por erros passados e por não conhecer as regras do jogo, estamos sem condições de quitar as dívidas, o que fazer? O que fazer, por exemplo, quando não conseguimos mais pagar a fatura do cartão de crédito, pois ela já é bem maior que o nosso próprio salário? Como agir quando não conseguimos pagar as parcelas em dia de um empréstimo que adquirimos tempos atrás? Para onde recorrer quando o cheque especial virou um buraco tão grande, fundo e desesperador que nosso salário é engolido
por ele sem deixar nenhum rastro. Eu já li vários livros sobre administração financeira que falam sobre dívidas, mas confesso que, embora sejam bons, nenhum deles consegue realmente orientar as pessoas de maneira clara e correta, apresentando uma solução e um método definido para esse problema. Vários livros sugerem falar como gerente do banco para pedir orientação. Outros aconselham fazer outros empréstimos com juros menores para quitar uma dívida. Ainda os que ensinam quais as dívidas devemos pagar primeiro, o que deixar para pagar depois e etc. Mas para uma pessoa que está enrolada em muitas dívidas, qualquer uma dessas soluções só gera uma situação: um pouco de alívio para as cobranças de curto prazo e mais dívidas de longo prazo. Com o passar dos anos, cansei de ver pessoas que tiram um único empréstimo ou um único cartão de crédito com as finanças descontroladas e, por falta de orientação, tomaram atitudes erradas e se afundaram cada vez mais em empréstimos e dívidas. Nesse capítulo, você vai aprender a solução definitiva e correta para seguir quando se encontra endividado. Se tiver a atitude e a coragem suficientes para seguir as minhas orientações, garanto que em um prazo de 12 meses você quitará todas as suas dívidas e terá uma nova vida financeira. O método que eu ensino para resolver uma situação financeira complicada com dívidas, empréstimos atrasados e cartões de crédito estourados é bem simples, porém, o seu sucesso depende da aplicação do método passo após passo integralmente. Está preparado para corrigir a sua vida financeira uma vez por todas? Então, vamos começar. O meu método inclui 4 pontos essenciais que vão lhe permitir resolver qualquer dívida. Só importante, antes de eu começar a ensinar o método, falar que quando se trata de financiamento de imóveis ou carros, esse método não vai funcionar porque você já fez a negociação, assinando o contrato, colocando o imóvel ou carro como garantia. Porém, por todos os outros tipos de dívidas, esse método funciona perfeitamente. Entretanto, antes de continuarmos, quero fazer uma ressalva. O capítulo não foi escrito para ensinar a ser caloteiro e nem como ser esperto, porque eu realmente não acredito que esse tipo de pessoa possa prosperar. Ele foi desenvolvido para ensinar as regras do jogo e como vencê-lo, mesmo com erros financeiros no passado, mostrando que você não é obrigado a pagar juros abusivos ou pegar novos empréstimos que multiplicam o valor real das suas dívidas. Estamos no Brasil, país onde os juros praticados legalmente pelos bancos são os mais altos do mundo. Não existe outro país do mundo com juros tão altos. Para vocês terem uma ideia, em Israel, onde eu nasci, nem a idiota tem coragem de cobrar juros tão altos assim. Agora a pergunta: por que os juros no Brasil são tão altos? Não existe justificativa técnica, econômica, política ou moral para a cobrança de taxas tão elevadas. Os bancos brasileiros cobram as maiores taxas de juros do mundo em cartão de crédito e cheque especial. A desculpa de sempre é a alta taxa de inadimplência. Mas afinal, a inadimplência no Brasil é realmente tão elevada assim? Um levantamento do Fundo Monetário Internacional mostra que a relação entre empréstimos em atraso e crédito total no Brasil está dentro da média internacional. Logo entende que não é uma questão de inadimplência elevada, mas sim de outros fatores e interesses relacionados. No Brasil, prestem atenção, o sistema bancário não tem regras, cobrem os juros que querem da forma que querem. Por isso, o spread bancário, que é a diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que cobram ao conceder um empréstimo para uma pessoa física ou jurídica, é o mais alto do mundo, 5 vezes maior que a média mundial. Só para vocês verem aqui a comparação, no Brasil o spread bancário quase bate 35%, enquanto em países desenvolvidos apenas 3%. Quer dizer que os bancos aqui ganham 10 vezes mais do que bancos em outros países. No Brasil praticamente não existe concorrência no mercado bancário.
Os 5 maiores bancos, 2 estatais e 3 privados, possuem aproximadamente 93% das contas correntes e concentram 77% de todo o crédito do Brasil, ou seja, mandam e desmandam no mercado. Não existe e não se aplica limite de taxas de juros, e os contratos de adesão são empurrados aos consumidores que ficam sem chances de discuti-los. De fato, a concentração bancária com característica de cartel no Brasil já foi objeto do estudo do FMI. A falta de concorrência causa falta de opção ao consumidor e facilita o acordo entre os gigantes financeiros para decidir quantos desejam ganhar e assim impor qualquer taxa de juros que julgam justa. Gostaria de deixar para vocês as únicas regras que você precisa saber para sair das dívidas. Em seguida, vou detalhar cada uma dessas orientações. Se seguir elas à risca, podem acabar com qualquer dívida sua em no máximo 12 meses, não importa o qual grave esteja a sua situação. Então vamos começar. As 4 regras essenciais para sair das dívidas são: primeira coisa, nunca peça orientação para o seu gerente de banco. A segunda coisa, parte para tudo ou nada. Terceira regra, um único empréstimo ficará sempre em apenas um único empréstimo. E a quarta regra, tenha controle emocional. Agora vamos detalhar ponto a ponto dessas regras. A primeira regra que eu falei, nunca peça orientação para os funcionários do banco. É um dos erros mais comuns que pessoas endividadas cometem. Pede uma orientação para os funcionários ou gerentes do banco, acreditando que eles podem ajudá-lo a resolver o problema. É uma atitude extremamente equivocada. Deixa eu falar para você uma coisa. Eu tenho ótimos amigos que são gerentes do banco. São pessoas maravilhosas. Mas gerente do banco só virou gerente porque ele é um ótimo vendedor dos produtos do banco. E os produtos do banco são empréstimos, cartões de crédito, lease, seguro. O papel do gerente de banco, ele não é seu amigo, muito menos seu consultor financeiro. E a função dele não é resolver seus problemas. Pelo contrário, muitas vezes as dicas que ele vai te dar só vai enfiar você em mais dívidas. Porque a lema do banco não é um bom devedor e devedor que paga as dívidas. Não. A lema do banco é um bom devedor e devedor para sempre. O banco, você se torna ativo do banco. Você vai pagar para o banco juros a vida toda. Então, presta atenção, perguntar ao gerente do banco o que fazer é a mesma coisa que um bêbado indo para o dono do boteco e perguntar o que ele deveria fazer para parar de beber. Não faz sentido nenhum. Portanto, o funcionário do banco não tem muito interesse em ajudar você a solucionar definitivamente os seus problemas. Ele quer apenas convencê-lo de que um novo empréstimo, por exemplo, como um valor maior do que o já feito anteriormente, ajudará a aliviar a dívida. Digo até que com frequência ele sabe que essa orientação não é mais correta. No entanto, preciso atingir as altíssimas metas impostas. Então, entre escolher quem vai se sair melhor, ele opta por ele próprio, claro. Então, aí eu pergunto, qual dos dois é vítima do sistema? Na verdade, os dois. No entanto, podemos avaliar que o gerente do banco apenas cumpriu uma obrigação. Já você, como cliente endividado, criou outro problema para você. Então você se saiu pior nessa situação. Segunda regra, parta para tudo ou nada. Eu gosto muito de falar sobre esse ponto nas minhas palestras, porque gosto de observar a reação das pessoas, muitas vezes espantada. Vamos lá. A regra é muito simples, serei claro e objetivo. Ou você paga toda a sua dívida por completo, ou você não paga um centavo sequer. É isso e ponto final. Você vai entender exatamente o que eu vou explicar para você agora. Quando as dívidas e os juros abusivos começam a prejudicar a sobrevivência da sua família e você tem uma difícil escolha entre sobreviver ou tentar pagar as suas dívidas, sem dúvida alguma, a decisão a tomar é por sobreviver. Um exemplo para não restar uma dúvida para ninguém. Se você tem um cartão de crédito que já passou do limite, só tem 2 opções. A primeira, e obviamente o mais correto que você deveria fazer a vida toda, é quitar total da fatura do cartão. Total. A segunda opção, caso você não tenha condições financeiras para quitar totalmente a fatura,
é você não pagar 1 centavo, não pagar parcela mínima, não é parte parcial, nada. Você não coloca 1 tostão nessa fatura. Essa atitude tudo ou nada. Não há outra opção a fazer. Isso vale para todos os tipos de dívidas. Ou você paga integralmente a dívida, ou você não coloca 1 tostão. É muito importante que você vai entender a lógica e o motivo por esse tipo de atitude. Vamos lá. O que acontece com muitas famílias quando optam por pagar apenas parte das dívidas? Os juros abusivos a serem cobrados no próximo mês simplesmente vai devorar a importância de dinheiro que já foi pago na dívida e eles não vão sair do lugar. O que acontece com o pagamento parcial de uma dívida no Brasil? Como os juros insanos, e a palavra é insanos, praticados no país, não dá a sensação que estamos ateando fogo no nosso próprio dinheiro. Penso que nenhum ser humano, gozando das suas faculdades mentais, acharia esse método normal. Eu vou te dar um exemplo prático para você entender exatamente o que eu estou falando. Vamos imaginar que você possui uma fatura como limite ultrapassado, aquele famoso cartão estourado, no valor de R$5.000. Você não tem condições de pagar essa fatura integralmente. Como você não conhece as regras do jogo, você faz o que a maioria das pessoas fazem, que é o quê? Pagar o mínimo. Nesse caso, o mínimo do cartão, que representa mais ou menos 15%, depende da bandeira do cartão, vai representar R$750. Então você vai pagar os R$750, vai diminuir a sua dívida para R$4.250, certo até agora? Porém, em seguida, no dia seguinte, o banco vai cobrar taxas de juros do cartão, que hoje varia de 11%, 12% a 18% ao mês, mais encargos, mais multas, que será mais 3% sobre o valor restante. Assim, no dia seguinte, a fatura para o próximo mês será praticamente o mesmo valor da anterior. Resumindo, você acabou de jogar no lixo aproximadamente R$750. Agora, se você vai insistir nessa coisa burra de pagar o mínimo do cartão, se você vai fazer isso durante 4 a 5 meses, você vai pagar a fatura de cartão inteira e vai continuar devendo. Se vai fazer isso durante 1 ano, você é capaz de pagar 2, 3 faturas de cartão e continuar devendo para o banco. Simplesmente essa atitude é insana. Não adianta, ou você parte para tudo ou nada, ou você vai virar escravo do banco para o resto de sua vida. E infelizmente isso é a realidade no Brasil. Quantas pessoas você conhece que usaram o cheque especial e para não receber cobranças fizeram depósitos parciais na conta, pensando que estava evitando um agravamento do problema, e somente depois de um tempo descobriram que esses depósitos não só favoreceram a situação negativa de sua conta, como pelo contrário, que cada vez o buraco na conta corrente ficou mais fundo e eles aumentaram ainda mais a dívida deles. Assim entendemos os resultados do poder destrutivo dos juros abusivos no Brasil. Então vou repetir a regra simples, é tudo ou nada. Ou você quita a fatura, a dívida integralmente, ou você não paga 1 tostão. Mas bem, e agora o que eu faço? Simples, presta atenção. Você guarda o dinheiro por fora e alguns meses depois você vai com essa quantia no banco e fala: oh, aqui está o dinheiro para quitar tudo. E assim que resolve dívidas no Brasil. Eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar pensando: o que eu mais queria é poder fazer isso. Parar de pagar os juros. Não aguento mais pagar dívidas que parecem nunca ter fim. Eu gostaria de tomar essa atitude, mas eu morro de medo. Eu quero falar para vocês uma coisa importante. Meu intuito com esse livro não é apenas ensinar você qual o caminho necessário percorrer para sair das dívidas, mas também ajudar e de alguma forma encorajar a superar todos os medos de bicho-papão que existem na sua cabeça. Então vamos listar todos esses receios que até hoje impediram de você a tomar a atitude correta para quitar as dívidas de uma vez por todas. Se eu parar de pagar as dívidas, o que poderá acontecer comigo? Então vamos lá. Primeira coisa, eles vão sujar o meu nome. Segundo, vão bloquear os meus bens e tirar tudo que eu tenho. Terceira opção, será que eu posso ser preso? Quarta opção, eles vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve? Eu vou esclarecer ponto a ponto e você entenderá que a estratégia
mais eficaz que os bancos têm é simplesmente a falta de conhecimento e sua ignorância. Então vamos começar. Primeiro bicho-papão que as pessoas têm. Vai sujar o meu nome. Muitas pessoas boas e honestas não têm sossego enquanto não conseguem quitar as dívidas. Muitas vezes fazem novos empréstimos mesmo sabendo que não terá condições de pagá-los e agravam cada vez mais a situação. Tudo pelo medo de caso eles não vão pagar a dívida, o nome deles ficar negativado ou sujo. Deixa-me ensinar você uma coisa extremamente importante nesse momento. Seu nome não vai ficar negativo nem sujo. Seu nome vai ficar protegido. Levando um pouco de humor essa situação, afinal, seu nome será escrito no SPC e na Serasa e seu acesso a crédito ficará limitado, ou seja, você ficará impedido de tomar atitudes impensadas e cometer novos erros financeiros. Aliás, para falar a verdade, no caso de muita gente, para quem prestei consultoria financeira, foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida deles. Simplesmente isso, porque a pessoa não faz mais dívida, não pega mais empréstimo, a vida se torna bela. E simplesmente, a questão de ter o nome protegido, como eu prefiro chamar isso, significa que por um tempo o seu nome vai constar em órgãos de restrição ao crédito, como o SPC, Serasa, que eu já falei. E você simplesmente não vai poder gastar mais ou não vai poder pagar mais empréstimo ou crédito no mercado. Um acontecimento que, no meu ponto de vista, repito, é algo extremamente positivo para muita gente. Mesmo que no início a pessoa não vai gostar muito dessa situação. O que muitas vezes está em jogo é o apelo emocional, principalmente entre pessoas com idade mais avançada, pela questão de honra. Para essas pessoas, a vida se baseou nos princípios de que sempre devemos manter a nossa palavra a qualquer custo e que sempre devemos honrar com nossos compromissos. Pensam que essa atitude acabará com todo o seu aprendizado e vai tirar todos os princípios por quais sempre zelaram a vida toda, transformando eles para pessoas desonestas. Eu concordo com vocês. A nossa palavra dada e a nossa reputação são coisas muito importantes para qualquer ser humano e devemos ter e manter nossos valores de honra, respeito, compromisso e lealdade. Mas o que devemos também considerar é que esses valores não estão sendo aplicados nos dois lados. Observo como eu analiso essa situação. Nas comunidades judaicas e japonesas mais tradicionais, tudo é baseado na confiança absoluta em cada membro da comunidade. Quando alguém precisa de ajuda para começar um novo negócio ou por outra necessidade qualquer, a comunidade inteira se mobiliza e contribui empréstimo e dinheiro para essa pessoa. E esse empréstimo é muitas vezes sem juros, sem contratos, apenas selado com a palavra e o aperto de mão entre as partes. Isso é o suficiente. A pessoa havia dado a sua palavra que vai devolver o dinheiro emprestado na data combinada. Mas no nosso caso, observa que não se aplica essa mesma honra para outro lado. Deixa-me explicar para vocês. Não é justo quando, por falta de opção, aderimos um serviço ofertado com regras escondidas e quando nos demos conta já estamos endividados com uma instituição financeira que não se preocupa com honra e justiça em nenhum momento, apenas zela pelo lucro mais alto possível. Quando estamos jogando no outro time, as regras mudam. Por exemplo, quando emprestamos dinheiro ao banco, por exemplo, em forma de poupança, o mesmo nos paga a taxa máxima de 6% ao ano. Mas quando voltamos ao nosso time e tomamos dinheiro emprestado do banco, o banco pode cobrar até 400% de juro ao ano. Pode me mostrar onde está a honra entre as partes? Então, presta atenção, eu entendo perfeitamente que você tem os seus princípios e a sua honra e a sua palavra. Eu admiro e respeito isso. Porém, nesse caso, isso não se aplica igualmente para os dois lados. Faremos de tudo sempre para honrar o nosso nome e a nossa palavra, mas nesse momento precisamos fazer o certo e cuidar da sobrevivência da nossa família. Precisamos tomar as decisões corretas, raciocinar friamente e teremos certeza de que somente dessa forma conseguimos tomar a única decisão possível.
Fique tranquilo, deixa que protejam seu nome e se você vai seguir os passos, eu garanto para você que isso não vai permanecerá por muito tempo e esse tempo será de extrema importância para você organizar toda a sua vida financeira. Confia em mim. Vamos relembrar. Como já relatei, nos meus primeiros anos vivendo no Brasil, a minha situação financeira não era muito boa. E além do mais, por falta de conhecimento, também tomei algumas decisões financeiras muito erradas e meu nome ficou protegido durante algum tempo. Não tinha acesso a talões de cheques, nem cartão de crédito. É uma situação que não permite algumas comodidades do dia a dia. Porém, se analisar a situação por outro ângulo, é uma ótima época para aprender como trabalhar com o seu próprio e único e real dinheiro que você possui naquele momento. Todas as suas compras passam a ser adquiridos com dinheiro à vista, como deveria ter sido o tempo todo, mas como ninguém nunca ensinou e explicou para você essa regra. Em relação ao tempo que o nome fica protegido no SPC e Serasa, alguns funcionários dessas empresas de cobrança muitas vezes tentam nos enganar e dizer que a prescrição do nome em relação às dívidas e o cadastro no SPC e Serasa vai permanecer para sempre por tempo indeterminado. Essa informação não procede. O novo Código Civil é claro quando afirma no artigo 206, no 5º parágrafo, que o direito de cobrança de dívidas prescreve no prazo de 5 anos, após esse período a contar da data do vencimento da dívida, não é a data do cadastro da dívida. A restrição deve ser excluída automaticamente. Portanto, se firmamos novo acordo de renegociação, a dívida anterior é extinta e automaticamente passa a valer uma nova dívida. Nesse caso, o nome do devedor deve ser retirado dos cadastros negativos após o pagamento da primeira parcela. O que ocorre? Que se você tinha uma dívida, mesmo que ela fosse vendida ou cedida para outras empresas de cobrança, o prazo de 5 anos para a prescrição da dívida será mantido. Apesar que do meu método, a ideia é ensinar você a quitar dívidas em 1 ano, compartilho com você essas informações para esclarecer que parte da força de negociação com as instituições financeiras vem do fato que a restrição tem prazo de 5 anos. Isso, obviamente, tirando dívidas ajuizadas. E isso é um dos grandes motivos pelo qual os credores tendem a renegociar a dívida o mais rápido possível. A segundo bicho-papão que as pessoas normalmente têm medo é que vai bloquear os meus bens e tirar tudo que eu tenho. Novamente, os bancos se aproveitam da nossa falta de conhecimento, para não dizer ignorância. As pessoas temem que o banco tome todos os seus bens que adquiriram ao longo da vida. Então, esclareço também esse ponto para vocês entrar para o jogo mais esclarecidos, confiantes e tranquilos. Caso o banco resolva abrir um processo judicial contra você, a chance para isso acontecer é mínimo. Não vou entrar para essa explicação agora, mas fica tranquilos porque a última coisa que o banco quer fazer é isso. A casa em que você e sua família estão morando é impenhorável, bens de família. Não importa o valor do imóvel e nem o da dívida. Automóvel e dinheiro em conta corrente ou poupança somente serão penhorados ou bloqueados se ainda estiverem em seu nome. Na prática, bancos e outras instituições financeiras não costumam entrar em ações de cobrança judiciais, apenas em casos que há um bem financiado, por exemplo, como eu falei antes, automóvel ou máquina. E no caso de grandes dívidas, eles sempre costumam obter pela ação de cobrança judicial quando já levantaram a informação e estão certos do que o devedor tem posses ou bens para custear a dívida. Não seria inteligente da parte das instituições financeiras entrar em ação de cobrança judicial contra cada uma das pessoas que devem, tendo certeza que são dezenas de milhões de pessoas, seria um caos e certamente reduziriam e muito a sua margem de lucro, pois teriam que arcar com despesas de advogados e judiciais, e esses valores seriam as verdadeiras fortunas para eles, sendo que grande parte dos devedores não tem condições e bens para pagar a dívida. E mesmo que tiveram, não compensa aos credores arrecadar bens para levar a leilão e cumprir com toda a burocracia da justiça, o que pode levar anos a ser solucionada. Portanto, a conduta adotada por parte das instituições financeiras é super simples.
levar o nome do devedor à SPC e depois tentar infernizar a vida dele como empresas de cobrança que por meio de ligações e outros meios de comunicação fazem ameaças psicológicas e no final tenta renegociar e tentar receber o máximo possível do credor. Somente isso, mais nada além disso. Terceiro bicho papão. Será que eu posso ser preso? Deixa-me esclarecer uma coisa bem simples. Dever no Brasil não é crime, desde que a pessoa não tenha feito a dívida já premeditada no pagá-las por, nesse caso, estelionato. Ainda mais quando se a dívida aconteceu por cobranças dos juros, multas e outros encargos absurdos, e o devedor já não consegue mais cumprir com seus compromissos pessoais e familiares. No Brasil, os municípios devem ao Estado, o Estado deve ao governo federal e o governo federal deve ao mundo inteiro. A dívida pública federal está hoje por volta de 2,9 trilhões de reais. E desculpa a minha sinceridade, eu não vejo nenhum servidor público perdendo o sono por isso. No Brasil, você só será preso por única opção: dívida com pensão alimentícia. Então, isso tem que pagar, custa o que custar. O resto, fica tranquilo, nunca será preso por questão de dívidas. Você deve estar ciente do que não ficou devendo porque quis, mas porque teve que fazer escolha entre pagar juros absurdos ou colocar alimento na mesa da sua família. Então, fica tranquilo com essa parte, você não será preso por dever. Os credores têm o direito de cobrança, ligar, mandar cartas, mas o direito deles vai até onde começa o seu. Portanto, cobranças abusivas que começam a incomodar em locais e horários impróprios não são permitidos e você deve buscar seus direitos judiciais. Sendo assim, pode até entrar com uma ação de danos moral. A quarta coisa que as pessoas têm medo é que eles vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma bola de neve. Esse é um dos maiores medos das pessoas endividadas no Brasil quando aconselho eles parar de tentar a renegociação. Eles têm medo que os juros aumentam ainda mais a dívida mês após mês incontrolavelmente. Vamos esclarecer mais um ponto importantíssimo, como as coisas realmente funcionam na prática aqui no Brasil. Se você vai tentar negociar com o gerente do banco e questioná-lo sobre o que acontece se parar de pagar a dívida, a resposta deles será simplesmente isso. O banco vai cobrar juros, sobre juros, mês após mês vai subir, até que você um dia quita sua dívida. Ele também vai afirmar que não tem limite e prazo e nem o valor de quanto a dívida poderá crescer. Isso é verdade somente na teoria. As informações que irei passar para vocês agora são difíceis de obter em outro lugar, mas qualquer gerente de banco com conhecimento da causa e boa vontade pode confirmá-las. Vamos imaginar que o seu cartão de crédito está como limite ultrapassado e você não tem a mínima condição de quitar a fatura integralmente. Sendo assim, a única opção é parar de pagá-lo. Na prática, os bancos vão cobrar juros sobre juros apenas nos primeiros 6 meses a partir do momento que você parou de pagar. Na prática, o banco vai colocar juros em cima de juros apenas nos primeiros 6 meses. Ele até pode mandar, no futuro, cobranças com valores cada vez mais elevados, mas o que conta para o banco são os primeiros 6 meses. Isso ocorre por conta do PDD, chama Provisão para Devedores Duvidosos. Importante você saber, o banco só vai parar de colocar juros 6 meses após você parar de pagar qualquer valor. Se durante esse tempo você vai insistir em tentar renegociar ou pagar algum valor ou pagar mínimo dessa dívida, todas essas informações que eu estou passando agora serão inválidas. As regras dos 6 meses só funcionam a partir do momento que você parou de pagar totalmente. E é importante que o processo ocorra exatamente assim, porque o banco, infelizmente, só negocia com quem não está pagando. Se você paga algum valor da dívida, o banco entende que você está concordando com a prática de cobrança. Portanto, a triste realidade é que se você vai insistir em tentar renegociar com os bancos, tentar colocar um pagamento parcial, pagar mínimo, todas essas formas de pagamentos, infelizmente, nunca vai resolver seus problemas e simplesmente você vai ficar nas mãos do sistema bancário devendo cada vez mais. E esse bolo de neve, sim, vai funcionar contra você. Realmente, cada vez eles vão colocar mais juros. A única maneira
É simplesmente aquilo que eu falei. Parar de pagar e aí vai funcionar a seu favor essa época de 6 meses e depois você vai poder realmente renegociar e quitar de uma vez por todos. Vamos esclarecer também como funciona o sistema bancário. Alguns aspectos mudam de um banco para o outro, mas